o nome aos filhos é a mulher. Só que essa questão do nome para eles é algo muito importante, porque o nome vai carregar aquilo que a criança, quando crescer, vai levar para a vida, vai carregar uma missão, vai carregar algo muito forte que ela vai levar. Nós vamos observar que a mulher escolhe o nome do filho no ato do nascimento da criança. As judias mais ortodoxas e mais tradicionais, até os dias de hoje, não fazem ultrassom. Ou se fazem ultrassom, não querem saber o sexo da criança, para que não seja influenciado pela a revelação desse sexo da criança antes do nascimento dela, para que não dê um nome que não seja pertinente dela, ou que ela não irá carregar aquilo que Deus quer que ela carregue no seu nome e na sua vida. Aí nós vamos observar que desde o início é a mulher que dá. Lá no Gênesis nós vamos ver que depois que Adão e Eva saem do jardim do Éden, a Bíblia diz que ela vai ter um filho, e ela vai colocar o nome desse filho de Caim. Depois você lê lá na tua casa. Nós vamos observar também que a Sara vai dar à luz ao filho, e ela coloca o nome do menino de Isaac, que significa riso. Riso por quê? Primeiro, porque quando o anjo diz para ela que ela ia ser mãe, ela não acredita e ri. E segundo, porque quando ele nasce, ele provoca tanta alegria nela, que ela vai rir de alegria. Aleluia. Nós vamos ver também que Leia vai dar Raquel, ou melhor dizendo, Rebeca, vai dar à luz a 2 meninos, e a Bíblia diz que o primeiro menino nasce, e o nome desse menino vai ser Esaú. Por quê? Esaú significa peludo. O menino nasce com bastante pelos e bastante cabelo. Nós vamos ver também que logo em seguida nasce Jacó, agarrado no calcanhar do irmão. E eu já ouvi muita gente dizer que o nome Jacó significa enganador, usurpador, mas não é nada disso não. O nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Por que ela colocou esse nome? Porque ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Aí nós vamos ver que Leia ou Lia, que eu preguei da última vez que eu tive aqui, o nome dela significa cansaço ou enfado, e ela vai ter 4 filhos: Rúben, eis aí o menino; Simeão, Deus ouve; Levi, amarrado a mim; e Judá, louvor. Nós vamos ver também que Raquel, quando vai ter o seu filho, quando Deus lembra dela, o primeiro filho, ela vai colocar o nome de José. E esse menino leva ou carrega uma missão do quê? De tudo que ele toca, Deus vai prosperar. Por quê? José significa aquele que acrescenta. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos também lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso 9 e 10, que uma mãe vai sentir tanta dor ao dar a luz ao seu filho, que ela vai colocar o nome dele de Jabes. E Jabes significa aquele que provoca muitas dores. Nós vamos observar também que a mãe de Débora foi muito, mas muito específica, quando lhe deu o nome Débora, que significa abelha. E ela, como uma abelha, fez tudo aquilo que ela teria que fazer pelo povo de Israel, para Deus dar vitória ao povo, e o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de Débora. Quem está entendendo, diga amém. Teve algumas ocasiões que o homem interviu no nome. Lembra que eu falei de Raquel? Raquel vai dar à luz a José, aquele que acrescenta. Deus vai dar outro filho para ela. Por quê? Porque ela profetiza na vida de José. Ela diz assim: esse menino vai me dar outro filho, ou seja, através da vida dele eu terei outro. E a Bíblia diz que ela engravida e ela vai ter um segundo filho. E nessa parte, irmão, vai ser difícil, porque ela vai ter muita dor, e quando ela sente tanta dor, ela diz assim: ó, já está morrendo. Como é que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor, ou filho da minha aflição. Aí Jacó intervém e diz: não, você não vai colocar um estigma no menino que provoca dor, ou que é filho da tua aflição. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha alegria, e eu
O nome em hebraico de Abraão é Avram. E a Bíblia diz que no capítulo de número 18 a 19 do Gênesis, eu não lembro, aleluia, vai de capítulo 17 do Gênesis, vai dizer: sendo, pois, Abraão da idade de 98 anos, de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e não chamará mais teu nome Avram, mas se chamará Abraham, porque por pai de multidão e de nações eu tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Avram significa pai de um povo. Só que por que Deus troca o nome de Avram para Abraham? A mudança é uma letra que é colocada no meio do nome de Abraão. Qual é a letra, irmã Sara? O H. Quando ele coloca o H no meio do nome de Abraão, nós sabemos que todas as letras do alfabeto hebraico, elas têm um significado. E o H significa prosperidade, fertilidade, crescimento. Deus está dizendo para Abraham: a partir de hoje eu coloco a prosperidade no meio da tua história, o crescimento no meio da tua história, e você não vai ser pai de um povo, mas você vai ser pai de nações. Abraham. Só que tem homem que acha que a promessa é só para ele, despreza a esposa, deixa a esposa de lado, não dá atenção à esposa. A palavra é revelada, eu estou falando o que Deus está mandando. Aí deixa a esposa de lado, aí a gente aprende com Deus, aleluia, que a promessa não é só para o homem, a promessa é para o homem e para a mulher. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sará será o seu nome. Deus tira o Y ou o iode do nome dela e coloca o H no final. E o H no final da palavra tem o som de A acentuado. É por isso que ele diz: não será mais Sarai, mas será Sará, porque ela será mãe de povo junto com você. Aleluia. Glória a Deus. Tem hora que Deus intervém. Lembra de Jacó, que eu acabei de dizer? Como é que é o nome dele? Jacó, aquele que agarra no calcanhar. A Bíblia diz que ele está passando o val de Jaboque. Passou todo mundo. De repente chega um anjo. E aonde ele pega no anjo? A Bíblia não menciona onde ele agarra o anjo. Mas pelo que eu conheço a história e pelo legado do nome que ele carregava, eu tenho quase certeza que ele pegou no calcanhar do anjo. Aí ele segura o calcanhar do anjo e diz: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Ele entendeu que nascer agarrado no pé do calcanhar do irmão não tinha dado muito certo. Então agora ele está diante de alguém que é sobrenatural, que é do céu. Ele diz: agora eu não vou perder a oportunidade. Agarra o calcanhar e diz: eu não largo, larga, eu não largo, larga. Qual é teu nome? Meu nome é aquele que agarra o calcanhar. Então ele olha e diz: pode soltar, porque a partir de hoje você não agarra mais calcanhar de ninguém, porque você vai ser príncipe. O teu nome será Israel. Olha para o irmão e diz para ele assim: se Deus quiser, vai com fé. Se Deus quiser, ele troca o teu nome e a tua sentença hoje. Eu vou ler para você agora. Nós vamos observar que no ano 536 antes de Cristo, o reino do sul, o reino de Judá, o reino do sul que está inserido a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, conforme o decreto do rei Ciro da Pérsia. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 22 e Esdras, capítulo de número 11, do 1 ao 4, o povo começa a retornar para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Eles retornam em 3 demandas. O primeiro retorno do exílio foi liderado pelo governador Zorobabel. Eles retornam e Esdras está retornando junto com ele também.
E o terceiro retorno foi liderado por Neemias em 444 a.C. Só que dentro desses 3 retornos para Jerusalém, para recompor novamente a nação, teve alguns judeus que não quiseram retornar para Jerusalém, que quiseram ficar na fortaleza de Susã. E eles já tinham estabelecido família, eles já tinham estabelecido casas ali, e tudo isso faz parte de um projeto de Deus para o livramento de um povo que ainda tinha ficado lá. Olhe para mim, meu irmão, nós temos que entender qual é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes todo mundo está indo para o sul, e aí as pessoas dizem, vamos também, porque é lá que Deus quer você. Só que tem hora que todo mundo está indo, mas como você não é todo mundo, você anda guiado pelo que Deus te manda, você vai para o lugar aonde Deus quer e aonde Ele quer ficar você. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer, o povo voltou para Jerusalém, mas ainda tinha uma obra para realizar em Susã. E aí Deus faz o quê? Deus deixa Mardoqueu e toda a sua família para o nome dele ser glorificado. Meu Deus do céu, o Espírito da profecia me toma agora. Você está dizendo, está na hora de eu ir, está todo mundo indo. Ai, Deus está dizendo, não é momento de você sair. Existe alguém que pediu uma confirmação a Deus neste culto aqui nessa noite, e Deus está falando com você. Não é tempo de você arredar o teu pé para sair da onde Deus te ficou. Sabe por quê? Ainda existe uma obra a ser feita, e quem que Ele vai usar? Você. Quem está entendendo de glória? Aleluia. Nesse contexto histórico, quem está reinando é Assuero. E Assuero chama o povo para um banquete. Todo mundo aqui conhece a história. Depois de dias bebendo e mostrando toda a sua riqueza e todo o seu poder, ele manda chamar Vasti para que se apresentasse para o povo, para que eles vissem a sua beleza. Diferente do que algumas pessoas falam sobre Vasti, deixa que eu defender a coitadinha. Deus tinha um projeto, é bem verdade. Só que a história conta que quando ele chama Vasti para se apresentar e ela não aceita, não é que ele queria que ela fosse ali com as suas vestes reais se apresentar para o povo ver a beleza. Ele queria que ela fosse praticamente nua para poder expor a nudez dela e seu belo corpo. E ela diz, eu não vou obedecer, eu não vou me expor, e por conta disso ela vai ser destituída do reinado, e o rei vai ter que procurar outra rainha para colocar no lugar dela. Você já conhece a história? Depois que passa o furor do rei, ele vai pedir conselhos aos seus conselheiros, e os conselheiros dizem, ó rei, escolhe uma nova rainha para você. Tem muita moça bonita, nova, virgem, que está aí querendo casar. Vamos fazer uma seleção dessas meninas? Vamos. A história diz que pelo menos Flávio Josefo, o grande historiador judeu, diz que havia pelo menos 400 concorrentes para estar naquele lugar. 400 concorrentes para disputar a cadeira de rainha. Talvez para alguém que não tem fé ia dizer, não vai não, Radassa, não vai não, Radassa, é uma vaga só para 400, você não vai conseguir. Mas quando nós sabemos que Deus nos chamou para algo específico na terra, a gente se posiciona, se prepara, porque a cadeira aqui é minha, a cadeira aqui é tua, ninguém vai sentar. Aleluia. A Bíblia diz que ela se prepara para ir, e ela vai receber uma orientação do seu tio, ou melhor, do seu primo Mardoqueu. Não revele a tua nacionalidade.
angústia, porque quando ele vai lutar contra os amalequitas, Samuel diz para ele: mata todo mundo e não traga despojo de guerra. Só que Saul, ao invés de obedecer a voz de Deus, ele vai trazer o rei Agag para dentro das fortalezas do seu palácio. E quando Samuel chega e diz para ele: ei, por que você não matou? Por que você não obedeceu? Ah, por causa do povo. Eu trouxe despojo de guerra e eu trouxe o rei para humilhá-lo. Samuel olha para ele e diz: meu filho, você ainda não aprendeu que é melhor obedecer do que sacrificar? E ele forçou Samuel fazer algo que não era da alçada dele fazer. O que, irmã Sara? Matar uma pessoa. A Bíblia diz que Samuel pega a espada, corta a cabeça do rei Agag, mata aquele rei e uma rixa já nasce ali. Passa-se anos e ela chega até Suzã. É por isso que Mardoqueu olha para Esther e diz: não fale que você é uma judia, esconda a sua nacionalidade. Mas olha só, como é que é o nome dela? Radassa. Diga comigo, Radassa. Se ela chega diante de 400 mulheres e quando lhe perguntam o seu nome, ela fala Radassa, todo mundo vai olhar e vai dizer judia, porque Radassa é o seu nome hebreu, Radassa é o seu nome judia. Logo, quando ela abrisse a boca para falar, todos saberiam quem era ela. Mas como ela já tinha sido forjada, como ela era muito inteligente, como ela era uma mulher sábia, ela muda o nome. E qual é o nome que ela se auto-intitula? Esther. Esther é o seu nome persa, que significa estrela. A pronúncia do nome é Estara. Alguns estudiosos dizem que Estara era uma deusa persa, uma das deusas persas. Quando ela fala Estara, alguém pode olhar e dizer: está se achando a estrela, está se achando a deusa, está se achando alguém especial. Ei, irmão, sabe o que eu acho interessante? Que Deus já está me falando aqui nessa mensagem, nessa noite. É que quando nós tomamos algum posicionamento em Deus, e quando Deus nos direciona para fazer algumas coisas, as pessoas não entendem. E não é para entender, porque ninguém tem nada a ver com aquilo que a gente faz entre eu e Deus e eu, aleluia. Só que tem gente que gosta de se meter na vida da gente e quer entender o porquê que a gente toma algumas medidas, porquê que a gente toma algumas decisões, e aí fica o burburinho, a falação, o diz que me disse. Por que ela está fazendo isso? Ela está se achando, ela está achando que ela é melhor que os outros, ela está achando que o nome dela é Estara, que é uma deusa ou que é uma estrela. Mal sabe eles que o propósito dela jamais é se colocar acima, mas o propósito dela aqui é não esquecer da onde Deus tirou ela, aonde Deus está colocando ela, e o propósito dela aonde Deus a está colocando. Por quê? Porque o nome Radassa significa murta. Diga murta. Nossa, vocês estão aí, gente? Diga murta. Murta é uma planta, e dentro de tantas coisas que ela produz no seu crescimento, além de folhas e ramagem, caule, tudo que uma planta produz, ela produz uma flor. Essa flor, ela é em forma de estrela. Aleluia. Quando Esther vai pronunciar o seu nome, ela está trazendo à memória quem ela é, independente do lugar que ela esteja. Toda vez que ela ouve Esther, ela lembra que ela é uma murta e que ela está ali não para sua glória, mas para fazer a diferença aonde ela pisar a planta do pé. Quando ela troca o nome, ela troca o nome, mas ela não troca a essência. Meu Jesus é forte. Rebaixeira da raça. Você sabe por que tem pessoas que vivem anos a fio e não conseguem? Deus não permite ele sair de um patamar para um patamar acima. Ou por que Deus não tira ele de baixo e coloca para cima? Porque se acontecer isso, ele se perde. Ele acha que é por causa dele, ele esquece a origem dele, ele esquece de onde ele veio, ele esquece quem ele era, ele esquece o que Deus fez por ele, e ele começa a se vangloriar
te honrar, mas você não pode esquecer da onde Deus te tirou. Você não pode esquecer a tua essência. Você não pode esquecer quem você é, quem Ele é, o que Ele fez em você e o que Ele vai fazer através de você. Mas tudo é sobre Ele. Eu achei bonito que a Marlene disse aqui que vocês não têm problema. E olha, parabéns. Agora, irmão. Porque o que nós mais temos de problema dentro da igreja é quando a irmãzinha no conjunto, isso aqui é a experiência de quem já foi líder. Quando a irmãzinha é só uma cantante, é só uma participante, é só uma que faz parte do conjunto. Aí um dia ela se destaca, ela cresce, aí a irmã fala assim: você será regente. Aí quando ela vem para frente, irmão, segura essa irmã. É que nem um obreiro, enquanto ele é só um obreiro sentado no banco, tá bom, mas fale com o pastor: irmão, você tem autonomia, ou você é minha segunda pessoa. Jesus. É quando você está trabalhando numa empresa e você recebe uma promoção. Jesus de Nazaré. Esquece até que é crente. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: vocês estão vivenciando 50 anos de ciclo de oração. O jubileu é a marca para vocês se lembrarem de onde vocês estavam, a trajetória que vocês passaram e aonde Deus colocou vocês. É para se orgulhar? Não. É para quê, irmã Sara? É para glorificar de pé, igreja. Podemos fazer para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, primeiro, ela muda o nome, mas ela não muda a essência. Diga para a irmã e para o irmão que está perto de você: pode até mudar o nome, pode até mudar o cargo, pode até mudar a situação financeira, pode até mudar a graduação, mas não mude a sua essência. Porque, irmão, se ela muda o nome e esquece a essência, ela não consegue executar aquilo que o seu nome lhe dá como missão. Porque o nome dela significa murta. Murta é uma planta amplamente utilizada no paisagismo devido à sua beleza, resistência e versatilidade. Meu Deus do céu. E eu não estou pregando aqui só para mulher, não, tá? Os homens que estão aqui nessa noite, recebam essa palavra. Vocês também são uma murta para que Deus os use em nome de Jesus. Olha isso. Ela tem pelo menos 4 propriedades para ser utilizada. A murta. Qual é a primeira propriedade, irmã Sara? A primeira propriedade da murta, ela serve para proteger. Diga, proteger. Isso. A murta serve para proteger. O que eles fazem com a murta? A cerca viva. Cerca viva, eu acho que vocês se lembram do que eu estou falando. A cerca viva, aquela que protege o jardim dos ventos, aquela que protege o jardim de muitas coisas que podem afetar o bom andamento e a saúde do jardim. A murta, ela protege através da cerca viva. Deus chama Esther para a proteção de uma nação que ainda estava em Susã. E quando ela entende que ela é murta, que ela foi chamada para proteger, ela vai jejuar, ela vai orar e Deus vai dar vitória. Diga para a irmã e para o irmão: diga, você foi chamado para proteger. Aleluia. E nós estamos vivendo em um tempo, aleluia, que
que nós estamos mais degradando-nos entre os outros do que nos protegendo. Aleluia. Nunca esteve tão em alta sites de fuxico de crente. Por quê? Porque todo mundo está esperando uma notícia bombástica para sair falando para o outro o que está acontecendo com quem é da nossa mesma fé, que professa a nossa mesma fé. Não, irmã, não é não. Eu estou proclamando as coisas erradas. Não, irmão. A Bíblia diz que é impossível que não haja um escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. O escândalo não é quem peca, o escândalo é quem propaga aquele que cometeu pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele tem perdão. Se a pessoa que pecou dobrou o joelho, se arrependeu, confessou, pediu perdão, Jesus vai dizer: está perdoado, meu sangue te purifica de todo pecado, a minha graça te abraça, vem para o meu reinado, você é meu e eu não abro mão de você. O grande problema não é Jesus, o problema é a igreja que não perdoa, que não se protege, que tem prazer de propagar a perdição e a derrota do irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que você é uma murta do jardim de Deus e Ele te chamou para proteger. Não estou mandando ninguém passar a mão na cabeça de pecado. Eu não estou mandando ninguém passar pano para pecado. Eu não estou mandando ninguém esconder pecado de ninguém. Não, eu estou dizendo que quando alguém cair perto de você, exerça a misericórdia que foi exercida para você. Tape a sua boca, abra ela só para orar pela pessoa. Tenha misericórdia, seja uma murta que protege. É 50 anos e vocês só estão aqui porque Deus levantou alguém para proteger esse jardim. Só que para ser uma murta que protege, não é de qualquer jeito. Olha só os passos ou o tipo de trabalhar com essa murta para proteger. Primeiro, para ser uma murta que protege, a pessoa que está formando o jardim, e o jardineiro está aqui nessa noite, tem que ser mudas saudáveis. Não pode ter muda doente para se fazer uma cerca viva para proteger o jardim de Deus. Deixa eu dizer, olha para mim, irmãos. Deus não vai mandar anjo descer aqui para proteger vocês, não. Deus vai levantar vocês para proteger umas às outras. Pega na mão da irmã. Aleluia. Se você quiser fazer isso na área da igreja, por favor. Os jovens aqui, por favor. Eu também. Aleluia. Deus te chamou para você proteger, só que ferida, magoada, sem liberar perdão, doente na alma, com raiva do amigo, com raiva da mãe, do pai. Meu Deus do céu, não era isso que eu ia pregar, não, mas Jesus está me direcionando para isso e eu preciso entregar. São 50 anos e é dia de você refletir aquilo que você representa dentro dessa casa. Aleluia. Não adianta vir de qualquer jeito querer ser murta, que vai fazer, que vai ser muda, que vai ser cerca viva para proteger do jeito que você está, sem olhar para a cara da sua irmã, sem olhar para a cara do seu irmão, sem falar com a sua cunhada, sem falar com a sua filha, sem falar com o seu genro, sem falar com a sua nora, sem falar com a sua sogra. Contenda na tua casa. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você é uma murta e você precisa ser uma murta saudável. Você pode profetizar na vida desse irmão aqui? Profetiza, irmão. Inveja, orgulho, soberba são doenças que atrapalham o crescimento dessa cerca viva. É por isso que nós estamos vivendo nos piores tempos de comunhão em igreja. Mas nessa noite existe o bálsamo de Gileade. Jeová Rafa está na casa. Ele vai curar coração aqui, porque Ele precisa usar você
Escolher muda saudável. Segundo, para ser uma cerca viva, o espaçamento para plantar essa muda tem que ser adequado. E Rosária é longe uma da outra? Não! É perto. Para ser cerca viva, tem que crescer junto à muda. O espaçamento tem que ser certo, porque se ficar um pouquinho longe, tem brecha. E aí o inimigo entra para bagunçar o jardim. Chega pertinho da irmã, chega e fala para ela: eu quero estar perto de você. Para ser uma cerca viva que vai fazer a diferença, rega solo fértil, rega regular. Solo fértil está falando da palavra, enxertado em Cristo, que traz através da palavra o crescimento que a gente precisa. Solo fértil, rega regular, Espírito Santo sendo lançado e enchendo a igreja, para que ela seja uma igreja cheia do poder de Deus. E ela precisa ter uma poda frequente. Para quê? Para manter a forma, estimular o crescimento e fazer com que ela seja vigorosa e forte. Sabe o que Deus está dizendo? Tem crente que não aguenta a poda de Jeová. Tem crente que não aguenta quando Deus espreme ele. Tem crente que não aguenta quando Deus dá uma cortadinha nas asas dele. Tem crente que não aguenta quando Deus pega ele e diz: ei, eu vou cortar daqui, eu vou cortar dali, eu vou te podar. Mas não é para te matar não, é porque eu preciso de você. Ai, Jesus, pleno, forte, enraizado para fazer a minha vontade. Quem está entendendo, diga amém. A murta também, diga, a murta serve para proteger. Fala para a irmã, fala para o irmão, diz assim: você me protege e eu protejo você. Vai proteger mesmo? Como é que eu te protejo? Vou falar só uma. Comece a orar por ele. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu ganho presente nas igrejas. Isso aqui tudo assim, ó, é mimo que eu ganho. Ó, que lindo, né, irmão? Lindo, não é? Quando eu ganho caixa de bombom que eu ganhei aqui, quando eu ganho sapato, quando eu ganho roupa, quando eu ganho saia verde, quando eu ganho camiseta, eu fico tão feliz. Mas eu fico mais feliz quando termino o culto e minha irmã fala assim para mim: irmã Sara, a partir de hoje, conte com as minhas orações, porque eu serei cobertura na tua ministério. Não tem coisa melhor do que ser protegido por Deus através da oração de alguém, aleluia, que vai dobrar os... Vocês são círculo de oração, não são círculo de oração? Aí a pastora disse que está vindo todo mundo para o círculo de oração, então vocês vão fazer um propósito com Deus a partir do dia de hoje, nesse jubileu de ouro. Vocês vão dizer: Senhor, a partir de hoje eu dobro o meu joelho, e a primeira coisa que eu vou fazer não é pedir nada para mim, mas eu vou começar a orar pela minha companheira, pela minha pastora, pela minha amiga, pela minha irmã, até por aquela que me persegue. Hoje eu vou começar a orar para ser proteção para mim. Segunda, ela é utilizada também para cura. Além do paisagismo, a murta tem outros usos que a tornam ainda mais especial. Sabe o que é? As suas folhas têm propriedades medicinais. Você não foi chamado para ferir ninguém, irmão. Pastor, eu posso entregar, né? Posso. Você não foi chamado para usar essa língua que você não coloca na boca, para magoar, para atacar. É porque eu sou assim, irmão, eu também sou. Eu sou sanguínea, irmão. Sou filha de maranhense. Eu sou sanguínea, eu falo alto. Tem hora que meu marido olha para mim e diz assim: por que você está gritando? Eu digo: eu não estou gritando, eu estou falando. Porque eu falo alto, eu grito, eu sou expressiva. Aleluia. E pessoas assim têm a tendência, quando eu estou falando disso, eu estou dizendo e falando de mim, porque eu vivo que prego e prego que vivo. Eu estou falando de mim, porque pessoas assim têm a mania de dizer: eu falo mesmo, eu sou sincera mesmo, eu digo mesmo. Que é melhor a sinceridade do que a falsidade. Ah, irmão, tem gente que é sincero demais, pronto para ofender, para magoar,
promover cura na vida de alguém. Sabe o que eu acho engraçado? Já estou terminando. Que tem gente que quando pega um celular ou a televisão diz assim: fulano assassinou a esposa, feminicídio. A gente fica, né, irmão? Meu Deus, mais uma mulher que foi, né? Tem alguns homens que aí até falam: isso não é homem. Mas quantas mulheres assassinadas dentro da igreja? Eu preciso falar. Como assim, irmã Sara? Quem morreu? Tem mulheres aqui sentadas nesse conjunto da nave dessa igreja que são assassinadas diariamente pelas palavras que saem da boca de alguém com quem ela convive. Ah, mas o assassinato físico é o que choca. Por quê? Porque o sangue escorre. Mas alguém já passou aqui do lado de alguém que foi assassinado com uma bala? O sangue escorre, irmão. É feio de ver. E qual é a diferença do assassinato emocional? É que o sangue que ele promove, você nunca vai ver, porque ele fica dentro. A pessoa sangra até morrer por dentro. Só que Deus me trouxe aqui para ressuscitar a tua vida. E Deus me trouxe aqui para falar com pessoas, aleluia, que você não foi chamado para promover morte emocional na vida de ninguém. Cada vez que você critica a tua esposa, cada vez que você diz que ela não sabe cozinhar, que ela não... Irmão, quantas mulheres eu atendi dentro do carro de autoescola que iam aprender comigo chorando e dizendo: irmã, professora, eu estou aqui porque eu sou persistente. Meu marido disse que eu sou burra, meu marido disse que eu nunca vou dirigir e que ele não vai entregar o carro dele na minha mão porque ele não é louco, e eu estou destruída, e eu era usada por Deus para curar essas mulheres e dizer: ei, você é inteligente, Deus vai te dar estratégia e inteligência, você vai dirigir e Ele vai te dar um carro para a glória do nome dele. Eita, que Deus está pegando. Eu sei que é difícil dar glória com uma palavra dessa. Como eu sei que é difícil dar glória, eu vou beber água para você aproveitar a pausa. Irmã Sara, não era essa palavra que eu esperava para o jubileu de ouro. Pois é. Depois você vai estudar na tua casa e vai saber o que era jubileu. Jubileu era um ano sabático que ninguém trabalhava, que todo mundo ficava pensando, reflexionando sobre o que tinha vivido nos anos passados. O jubileu, a festa de jubileu acontecia para que o povo olhasse um para o outro e se perdoasse, olhasse um para o outro e visse o que tinha feito de errado e voltasse à comunhão. Era ano em que o patrão soltava os escravos e dizia: volta para casa, porque você não vai ser mais escravo. No jubileu, as pessoas olhavam umas para as outras e diziam: o que eu posso melhorar para você ser feliz? Você pode melhorar isso para eu ser feliz. Era um ano inteiro de festa, era um ano inteiro de reflexão, era um ano inteiro de mudança. Deus me trouxe aqui nessa noite. Quando eu comecei a ler esse texto, Deus disse: eu preciso que você fale, porque eu vou levantar uma igreja lá no cafezinho de mulheres e homens que ao invés de soltar, protegem, que ao invés de matar, curam. Terceira propriedade da murta, ela alimenta. As folhas da murta até hoje, no Oriente Médio e no Egito, elas são utilizadas na culinária. Oh, que coisa linda! Você foi chamado para alimentar. E o que você está alimentando? Com o que você está alimentando? Deus está perguntando: o que você tem alimentado as pessoas? O que você tem alimentado as pessoas que vivem ao teu redor? Grito, xingo, palavra de maldição? Ou você tem sido a mulher que faz a diferença dentro da tua casa e se levanta falando bênçãos, alimentando teus filhos com coisa que edifica? Aleluia! Você, homem, como é que você tem alimentado a tua família? É com palavras de bênção, com ignorância? Ou é com palavras de mansidão? Ou é com estupidez? Ou é com braveza excessiva, com ira? O que você tem alimentado dentro da tua casa? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está levantando um exército de murta
com a palavra